Então, pessoal, queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas 24, do versículo 13 ao 35. A gente vai dar continuidade à série Vida Contagiante. Hoje é a penúltima mensagem. E hoje vamos falar de fé contagiante. Como ter uma fé contagiante. Caso não esteja entendido, vocês podem falar, viu? Kátia está nervosa, eu estou mais nervoso que ela. Os discípulos no caminho de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios ou 11 quilômetros. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Lucas 24, 13 ao 35. Vamos começar. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, de 30 estádios ou 11 quilômetros. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vazio. Ele está vivo. Alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado, para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Esse trecho que fala da ida dos 2 discípulos a Emaús é um pouco do que acontece em nossa vida espiritual, quando nós estamos caminhando com Jesus. Nesse trecho aí, o Cleopas e outro discípulo, eles saíram de Jerusalém tristes, num dia que não era para estar triste. Era um dia de alegria, um dia de festa, porque Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Mas eles saíram de lá tristes, não perceberam a maravilha que
que foi esse momento. É um momento único na humanidade. Então, eles saíram, perderam a fé em Cristo, mesmo tendo convivido com Cristo, tendo presenciado milagres, as obras que ele fez, esses discípulos não acreditaram que ele havia ressuscitado. Eles perderam a fé. Eles perderam a fé porque eles depositaram uma esperança em Cristo de que ele iria salvá-los dos romanos, ia ter uma nova era, um novo governo político em Israel. Mas não é isso. Cristo não veio para isso. Cristo não veio dessa forma. Ele não teve um cunho político, como eles pensavam. Eles pensavam que Cristo veio para resgatá-los como se fosse numa guerra. Numa guerra. Ia ter uma guerra onde os cristãos iriam vencer os romanos. E a partir dali seria instalado o reino de Deus na terra. Mas não foi isso que aconteceu. Como não foi isso que aconteceu, eles ficaram frustrados, ficaram decepcionados, porque apesar de Cristo ter falado que tudo tinha que acontecer, ele tinha que ter sido humilhado pelos romanos, crucificados, morto, ia ressuscitar, eles não creram. Isso diminuiu a sua fé naquilo que Cristo era. Eles deixaram de conhecer Cristo. Eles não viram Cristo, não perceberam Cristo. E eles foram para Emaús. Emaús é um vilarejo perto de Jerusalém, onde não tinha nada. Não tinha nada. Eles saíram do centro, onde estava acontecendo tudo sobre o Cristo, onde estavam as discussões, por que Cristo foi crucificado, tudo estava ali em volta. As mulheres já haviam confirmado que o Cristo havia ressuscitado através da visão dos anjos, mas eles saíram disso. Como se fosse hoje, em dia. Aconteceu um incidente lá na Europa, vai todo mundo para lá, todas as televisões, todas as rádios, você tem acesso, você tem a possibilidade de estar lá. Mas você pega e vai para um lugar totalmente distante, onde você não tem contato com esse incidente. Você se isola. Isso que estava acontecendo com Cleópas e o outro discípulo. Eles foram para Emaús para voltar aos seus antigos afazeres. Cristo morreu. Então, o que eu vou continuar fazendo? Para que eu vou continuar em Jerusalém se eu não tenho Cristo para seguir? Não tenho as obras de Cristo para fazer? Eles acreditavam que realmente Cristo tinha morrido e não havia ressuscitado. Isso é como acontece com a nossa vida. Quando a gente se frustra na igreja, com um pastor, com membros da igreja, geralmente, quando a gente não tem uma fé firme, nós afastamos da igreja. Nós afastamos da igreja. Se a gente tivesse alguns afazeres na igreja, um ministério na igreja, a partir do momento que a gente frustrou, se a gente não tiver uma fé firme, que a gente está fazendo aquilo para Deus, para a obra de Deus, para alcançar mais pessoas para Deus, nós vamos nos afastar. Nos afastando, nossa fé diminui. E a tendência é a gente voltar à mesma vida que a gente tinha antigamente. Se a vida era de pecado, a gente volta para o pecado. A gente perde a comunhão com os irmãos. A gente perde a comunhão com Cristo. Então, o que a gente pode fazer, né? O que a gente faz nesse caso, como aconteceu mais para frente nos versículos? Nós focamos no problema. Cleópas e o discípulo focou no problema, que era não ter Cristo presente, a pessoa física de Cristo. Nós, geralmente, também focamos o problema. Qual foi o problema que nos fez afastar da igreja, afastar da comunhão de Cristo, afastar da nossa fé? Nós focamos no problema. No problema. E o problema do problema é que sempre quando a gente resolve um problema, aparece outro para resolver. Então, se a gente ficar focado só nos problemas, nós nunca vamos dedicar a nossa vida a Cristo, porque nós vamos dedicar a tentar resolver os nossos problemas.
E quanto mais a gente fala sobre os nossos problemas, pior fica. Porque a gente não acha uma solução. A gente deixa de pedir ajudar Cristo, a Deus para resolver os problemas, e nós tentamos resolver os problemas. E nós não conseguimos. Porque vai resolver um problema, aí vai aparecer outro problema, e nós, distantes de Cristo, vamos colocar ainda a culpa em Cristo. Como os discípulos fizeram. Eles esperavam que Cristo fosse resolver os problemas deles, que é Roma. Eles estavam subjugados a Roma. E não foi o que eles esperavam. Geralmente nós esperamos alguma coisa de Cristo, mesmo Cristo falando. A gente conhece a palavra. Cristo fala tudo que a gente tem que fazer. E tudo que ele vai fazer, a gente sabe. Mas a gente acha que ele vai fazer diferente. E quando ele faz tudo que ele falou, nós frustramos. A culpa é nossa, não é dele. Então, e nisso, nessa perca de fé, nessa volta para Emaús, nessa volta ao nosso passado, nós deixamos de cumprir a nossa missão na igreja. Nós deixamos o nosso ministério de lado, porque nós focamos nos nossos problemas. Depois que Deus começou a sua obra na terra, quando ele enviou com Jesus. A partir do momento que Jesus morreu, nós fomos os enviados, os chamados para continuar a obra de Cristo, a obra de Deus na terra. Só que quando a gente coloca obstáculos para fazer essa obra, para continuar a obra, nós nos afastamos. Nós sempre aquela desculpa. Tem sempre uma desculpa para eu não fazer nada na igreja, para eu não participar da igreja, para eu não participar dos eventos da igreja, para eu não evangelizar meu irmão, não evangelizar meu vizinho. Eu, quando vim, eu fiquei uns um ano, mais ou menos, sem participar de igreja. Eu converti, tem uns 7, 8, não sei, uns 10 anos, eu ficava mais no banco da igreja. É a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Porque você fica à margem do que está acontecendo. Você não participa. Imagina só, Cristo te deu o privilégio de poder ajudar, poder fazer alguma coisa, e você está no banco da igreja à margem de tudo que está acontecendo. E quando eu pensei em voltar na igreja, eu falei assim, eu não quero ficar mais no banco. Eu quero fazer alguma coisa. Tanto é que o Marcos perguntava, o que você quer fazer? Eu falei, qualquer coisa. Se for para arrumar a igreja, eu estou arrumando a igreja. Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero ficar parado mais. Não quero, porque isso não é bom para mim. Deus vai saber se eu tenho alguma coisa para acrescentar na igreja, mas eu quero fazer alguma coisa. Não sei ainda o que é. Sinceramente, não sei. Mas eu estou disposto. Estou aí. Então, voltando um pouco, quando nós colocamos os nossos problemas pessoais na frente de Cristo, a nossa fé fica abalada. Porque a gente acha que tudo está acontecendo por conta de Cristo. Deus não está olhando por mim. Eu estou vindo na igreja, eu estou orando, estou jejuando, estou participando de campanha, estou participando de tudo. Mas está acontecendo problema na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que eu estou sofrendo isso? Ontem a gente viu um filme, Milagres do Paraíso. Quem puder ver, veja. Porque é um pouco se for olhar, é um pouco da mensagem de hoje. Veja. No final, a personagem fala que ela se afastou da igreja porque ela não acreditava que Deus estava permitindo que acontecesse um problema na vida dela. Mas depois ela retomou a consciência de que em Cristo tudo basta. Nós já a gente está no lucro. Tudo que vier depois disso é bênção. Então, assim como o Cleopas e o outro discípulo, e nós, quando nós focamos no nosso problema,
nos afastamos, né, da igreja, da comunhão, da palavra, da fé. Nós nos entristecemos, nos decepcionamos mais, voltamos ao pecado. Então nós temos que tentar enfrentar esses problemas. No caso dos discípulos, o problema deles foi que eles ficaram frustrados pela morte de Cristo. Né? Quando a gente foca nos problemas como eles focaram, eles perdem as forças, perdem energia, perdem o humor, a gente fica angustiado, nossa alma fica angustiada. A gente não sabe o que fazer, não tem ideia do que fazer, naquela coisa de querer resolver, mas não sabe o que resolver. A gente fica com aquela angústia. E, geralmente, as pessoas ao nosso redor, elas sofrem também, porque a gente transfere o problema para essa pessoa. A gente vai conversar com a pessoa e fica importunando a pessoa com o nosso problema. Ao invés da gente contagiar com alegria, a gente contagia com problema. É o contrário. E isso não vai trazer, nem fazer bem para você, para mim, para a pessoa e para a igreja, porque você vai afastar da igreja. No versículo 24, no versículo 13 ao 14, fala: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, e a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Nesse caso aqui, como eu havia falado, eles estavam voltando para a antiga vida. Né? Antiga vida, os afazeres, a família dele de antigamente, e quando a gente segue a Cristo, a gente... Eu não falo que é obrigado, mas às vezes a gente tem que deixar. A gente tem que deixar nossa família, nossa antiga vida para seguir a Cristo, para fazer tudo de novo, tudo novo. Nesse caso aqui, Emaús representa o regresso, a volta ao passado, a decepção, pecado, falta de fé, desânimo, cegueira e falta de comunhão. Tudo que nós passamos quando a gente se afasta de Cristo. Quando a gente se afasta de Cristo, a gente fica frustrado, triste. A gente passa a esquecer das coisas boas que Cristo fez, das coisas boas que vivemos na igreja, na presença de Cristo. E a gente foca mais naquilo que a gente está passando. No caso dos discípulos, eles estavam focados tanto na falta de Cristo, da presença física de Cristo na terra, que eles não prestaram atenção no milagre que aconteceu, que foi a ressurreição. Eles não prestaram atenção. Eles lembravam mais de quando Jesus foi calado, humilhado, cuspido e maltratado até a morte. O Deus que eles tinham em mente sofreu. Morreu nas mãos dos impuros. Como alguém que eles acreditavam que fosse libertá-los de Roma sofre daquela forma. Apesar dele ter falado pouco tempo antes dele morrer que ia acontecer tudo isso. Eles não perceberam, eles ficaram tão tristes, tão cegos, que eles não perceberam isso que aconteceu. Então, para a gente evitar que isso aconteça na nossa vida, que a gente perca Cristo de vista, que a gente passe a perceber Cristo ao nosso lado, nós temos que fazer alguma coisa. Para que você viva a vida contagiante, nós precisamos ter uma fé contagiante. Sendo assim, nós devemos manter a convicção da presença de Jesus. No versículo 15 e 16, nos versículos: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem. Muitas vezes a gente acha que Jesus não está perto da gente. Ele nos abandonou. Ele nos abandonou por algum motivo. A gente fica triste. Triste, parece que está faltando alguma coisa. Mas a promessa de Jesus, em Mateus 28, 20, é que Ele
estaria com a gente até o fim dos tempos. Ele está com a gente. Independente se a gente está vivendo uma vida boa, se a gente está feliz, se a gente está alegre, Ele está com a gente. Se a gente estiver triste, se a gente estiver enfrentando problema, Ele está com a gente. Ele sempre estará com a gente. O que faz a diferença é a gente reconhecer isso. A gente abrir os olhos e perceber que Cristo está ao nosso lado. Outro ponto. Mantenha a alegria acima das decepções na vida. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, ou eles pararam com um jeito triste. Quando achamos que Jesus não está por perto para nos ajudar, nós perdemos a paz. Nosso rosto se abate, entra a tristeza. Sempre é assim. Sempre é assim. Nesse caso, os discípulos mantinham uma fé sobre os trabalhos e serviços prestados a Jesus, e esperavam uma coisa de Cristo e receberam outra completamente diferente. Como eu havia falado, eles esperavam a vitória sobre Roma e veio a derrota. Ele foi morto. Eles esperavam um reino político e Cristo prometeu um reino espiritual. Eles esperavam guerra e Deus prometeu paz. O que eles esperavam era totalmente diferente do que Cristo ia oferecer para eles. Eles colocaram expectativa em algo que Cristo não ia fazer, mesmo falando que não ia fazer. Geralmente isso acontece com a gente. Quando a gente coloca uma expectativa, a gente tem um sonho acerca de alguma coisa, e esse sonho acaba, ou a resposta que a gente recebe é outra, nós nos desanimamos, nós temos uma tristeza muito forte que abala e compromete a nossa fé. A nossa fé abalada, a gente perde a comunhão, a gente perde tudo, a gente passa a não acreditar nas promessas de Deus. A gente não acredita nas promessas de Cristo para a nossa vida. Não acredita que Ele vai nos ajudar, não acredita que Ele pode nos ajudar, pode estar ao nosso lado, sempre. A tristeza geralmente gera estagnação, nós paramos, nós deixamos de fazer tudo aquilo que a gente tinha comprometido a fazer na obra de Deus, na igreja. Quando a gente está triste, quando a gente perde a fé, a gente tem desânimo de continuar o ministério, de continuar a obra. É mais uma desculpa para a gente dar. É um problema que a gente tem, que a gente só aumenta. A gente não pede auxílio. Deus me ajuda, eu estou com esse problema, Cristo me ajuda, eu estou com esse problema, eu estou falho na fé. A gente foca só no problema e esquece que Cristo está ao nosso lado. Outro ponto para a gente ter uma fé contagiante é manter a visão clara de quem Jesus é, de quem é Jesus. No versículo 19, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Quando eles falam, ele era um profeta, eu não sei se eu posso falar, mas eles diminuíram Jesus, porque Jesus não era um profeta. Jesus era um Messias. Eles esqueceram de quem era Jesus. Eles colocaram Jesus como a maioria dos outros profetas. E não, Jesus não veio para isso. Jesus não veio ser um revolucionário político, né? Como eles pensavam. No verso 21, o texto diz: esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Eles ficaram decepcionados. Decepcionados quando viram Cristo morrer. Decepcionados quando eles viram Cristo sendo humilhado pelos romanos, sendo apanhado pelos romanos. Eles ficaram decepcionados. De certo, eles deviam achar que Cristo ia se libertar ali. Ia mostrar realmente quem ele era.
Mas não foi o que aconteceu. Entrou uma desconfiança no coração desses discípulos, porque eles não percebiam a presença de Jesus e por eles terem perdido a paz. Eles perderam a certeza sobre quem realmente Jesus era. Colocando isso na nossa vida, trazendo isso para a gente, é o que acontece. Não tem, é um pouco repetitivo, mas não tem como mudar a história. Quando nós estamos tristes, nos decepcionamos, nós paramos de ver como realmente Cristo é. Quem realmente Cristo é? Cristo não é aquele que vai trazer bênçãos conforme a gente quiser. Geralmente a gente pede uma coisa, Deus não dá, Cristo não dá e a gente fica frustrado. E não é isso que acontece. Cristo vai dar o que realmente Ele acha que a gente tem que receber. Não é o que a gente acha que a gente deve receber. Isso nos leva à frustração, à tristeza, nos leva a não perceber quem Cristo é, quem Ele realmente é. Quem perde a visão de quem é Jesus, perde a saúde da sua fé, e logo ela pode adoecer e morrer. Quem fica muito tempo nessa estrada para Emaús, né, fica muito tempo preso, volta ao passado e fica muito tempo, às vezes perde a fé e morre. E quando pensar em recuperar a fé, já é tarde. O que a gente tem que evitar que mesmo que algum dia a gente vá para Emaús, que a gente não fique muito tempo, que a gente volte antes de Jesus voltar. Outro ponto é: cuide para que a fé não dê lugar ao ceticismo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo, versículo 24, e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Esses discípulos não acreditaram no que os outros falaram para eles. Eles estavam incrédulos. E duvidaram. Eles duvidaram e deixou que as dúvidas tomassem conta do coração deles. Nós não devemos permitir que as dúvidas dos outros roubem a nossa fé. Geralmente a gente vê um testemunho de um milagre, de algo que Cristo fez para determinada pessoa. E a gente pensa: será mesmo que Cristo fez isso? Será mesmo que ela é tão merecedora disso? Mas se fez para ela, por que não fez para mim? Por que eu não recebi aquilo que eu quero? Ou porque eu não recebo nada, entre aspas, né? Não recebo nada de Cristo. Quando chegará a minha vez? Você passa a duvidar. A gente duvida daquilo, a gente duvida do milagre que Cristo fez na vida de alguém. A gente sempre tem a mania de achar, foi curado da doença, às vezes, ela não estava doente, não era tão sério. Ou foram os médicos. Não foi Cristo. A gente sempre tem a tendência, quando a gente está longe de Cristo, de achar que foi o outro. Nunca foi o Cristo. Nunca foi Cristo. Então não devemos permitir que as dúvidas dos outros roubem nossa fé. Outro ponto. Mantenha a fé na palavra acima das circunstâncias. Versículo 25. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Era o próprio Jesus que estava falando. Ele precisou falar, dá vontade de dar uns... Eu perguntei para o Marcos como que aquele pessoal que andava com Cristo duvidou de Cristo. Duvidou de tudo, dá vontade de dar um sacode, dar uns tapas. Como que você está fazendo isso? Mas eu parei e pensava, a gente faz a mesma coisa. A gente é do mesmo jeito, a gente é humano, a gente falha. O Cristo mostra para a gente o que Ele faz, os milagres dele, a gente sabe de tudo porque a gente tem a Bíblia. Cristo fala conosco e mesmo assim a gente duvida dele. A gente duvida do que ele faz, duvida do que ele fez e duvida do que ele pode fazer. Não tem, assim, não tem explicação. Não tem explicação. Eu penso, quando eu estava estudando,
lembrei muito do Inspire. Porque eu não queria ir, de jeito nenhum. Eu fui para lá, eu voltei outro homem. Você volta tão cheio de Cristo, tão cheio, que você quer falar para todo mundo. Mas, se eu voltasse e continuasse a ver os meus problemas, certeza que eu ia me esvaziar muito rapidamente. E às vezes eu não estaria aqui hoje, falando. Ou estaria sentado no banco ainda. Isso é o que acontece, cara. Às vezes a gente recebe uma palavra, a gente fica cheio. Principalmente no domingo. A gente recebe uma palavra no domingo e a gente sai da igreja cheio. Não, agora eu vou mudar de vida. Aí não precisa nem chegar na segunda-feira. Na hora que chega em casa, pensa, não, mas amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar a conta, eu estou com problema no trabalho, eu estou com problema no casamento, problema com os filhos. Isso mina a sua fé. Isso mina a fé. Isso mina o que Cristo pode fazer na sua vida. Tá. Jesus falou sobre tudo que a palavra dizia sobre ele, mas eles não o reconheceram. Nós temos buscado a Deus em sua palavra? Como que a gente tem usado a palavra de Deus para sair dos nossos problemas? A gente realmente tem orado, a gente realmente tem meditado, a gente realmente tem lido de verdade a Bíblia? Só por meio disso, dessa busca de Deus, dessa busca na sua palavra, é que nós vamos manter a paixão, a centralidade, o fogo e a fé em Cristo. Lendo as palavras de Deus, lendo a Bíblia, nós não esqueceremos de suas promessas espirituais. Porque é na palavra que contém as grandes promessas de Deus. Temos que nos apegar ao que Jesus disse e não ao que achamos ou pensamos. Não devemos colocar nossas emoções na frente da palavra. Sempre a palavra em primeiro lugar. Não importa se a gente está triste, alegre, se a gente acha alguma coisa ou outra. Primeiro é o que Cristo quer, é o que Cristo fala. A partir disso, nós concluímos que nós devemos convidar Jesus para ficar conosco para sempre, em todo lugar, em todo momento. Mas eles versículo 29, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo, fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Em algumas versões fala a palavra constranger. Isso é para mostrar, quando você insiste para Jesus ficar, quando eles insistiram para Jesus ficar com eles, passar a noite, estavam mostrando que a presença de Jesus, eles já estavam começando a ver que a presença de Jesus era muito importante. Quando a gente convida Jesus para ficar conosco, a gente mostra o quão ele é importante para nós. Jesus só não fica onde não é convidado. Se a gente não convida ele para nos ajudar, para estar em casa, ele não vai entrar. Ele espera o nosso convite. Ele está lá, esperando. Basta a gente convidar. Outro ponto é permanência em comunhão com Jesus. Versículo 30. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Nós devemos convidar Jesus para que nos guie nessa comunhão sempre. Em primeiro lugar é a comunhão com Deus. Depois a comunhão com a igreja. Comunhão com os irmãos. Jesus fala, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós devemos ter isso em mente. Devemos melhorar a nossa comunhão com Cristo. Eu, particularmente, eu falo que eu tenho que melhorar bastante a minha comunhão com Cristo. Bastante. Eu sou muito falho nesse ponto. Não sei como com relação a vocês, mas eu sou. A partir daí, nós temos melhorando, a partir dos 2 pontos que
foi apresentado, nós temos os resultados. Quais seriam os resultados? Restauração da consciência da presença de Cristo. Aí os olhos deles foram abertos, versículo 31. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Eles voltaram a perceber o verdadeiro Jesus. Reconheceram Jesus, o Filho de Deus. Reconheceram o Messias prometido. Reconheceram Jesus não só como um simples profeta. Mas depois que eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu na frente deles. Por que Jesus desapareceu? Eles não viram mais Cristo. Quem encontra um mestre e vive uma intensa experiência com ele, jamais o esquece. Não tem mais necessidade de ter o corpo físico. A presença é constante na nossa vida, quando a gente tem uma experiência intensa com ele. Ele vive, a sua presença é constante em nossas vidas. Nós não precisamos mais da carne de Cristo. Nós não precisamos ver, nós não precisamos pegar para reconhecer quem realmente ele é. Outro resultado, há o restabelecimento da paixão pela palavra de Deus, versículo 32. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando eles nos falavam na estrada e nos explicavam as escrituras sagradas? A gente volta ao primeiro amor. Né? Quando a gente se converteu, a gente tinha aquele fogo, aquela paixão de ler a Bíblia, de querer saber mais, de querer procurar mais, de falar de Cristo para todo mundo que aparece. Eles voltaram a ter essa paixão. É o que nós, às vezes, precisamos ter, voltar a ter essa paixão. Paixão por Cristo. Eles perceberam que aquilo que estavam sentindo, aquele ardor, o corpo queimando, quando Jesus lhes anunciava a palavra, ardia em seu coração, mas só ficaram conscientes quando pediram a Jesus para guiá-los em comunhão. Às vezes eu já cheguei aqui na igreja, saí de casa desanimado, cheguei aqui na igreja, sabe, aquele negócio que você não sabe explicar, aquela energia, parece que está queimando, realmente seu corpo está queimando, era a presença de Cristo. Às vezes a gente fica tão bitolada nos problemas que a gente não percebe a presença de Cristo. Eu até pedi oração, falei que eu saí desanimado, cheguei aqui, outra pessoa, eu senti a presença de Cristo. Outro ponto é a retomada do foco e da fé. Versículo 33. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém. Eles voltaram onde os outros discípulos estavam. Eles voltaram para fazer a obra de Cristo, arregaçar as mangas, para, junto com os outros discípulos, servir a Jesus e continuar a obra dele na terra. Eles se encheram de entusiasmo, depositaram em Cristo toda a confiança, esperança e realização de seus sonhos. Antes eles estavam frustrados por achar que Cristo ia fazer alguma coisa que eles queriam. Cristo aconteceu outra. Agora eles estão tão entusiasmados com a presença de Cristo, com a volta ao primeiro amor, com a retomada da fé, que agora eles já depositaram tudo em Cristo. Que negócio, nós já estamos no lucro. O que vier depois vai ser bênção, porque veio de Cristo. Restauração da fé contagiante, versículo 35. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor, quando ele havia partido o pão. Agora, os discípulos estavam contagiados para contagiar em Jerusalém. Como disse Pedro e João em Atos, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos ficar calados. Não podemos ficar só entre nós na igreja. Não podemos compartilhar só entre nós, só entre os irmãos da igreja, só entre os irmãos em Cristo. Nós temos que sair e falar sobre Cristo. Nós temos que alcançar
as outras pessoas. Um texto que eu li até na pregação do Carlito, ele fala que quando eles voltaram para comunicar aos 11 discípulos, esses 11 discípulos seriam como se a gente comunicasse à igreja. Nós estamos comunicando à igreja. E aquele um que falta seria os outros. Seriam aqueles que não foram alcançados ainda. Esse é o nosso dever. Nós temos que continuar a missão que Jesus nos deixou. Todos fomos enviados para isso. Todos somos enviados a cumprir essa missão. Independente da idade, independente da capacidade ou não. Uma coisa que o Marcos fala, a palavra fala, é que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A gente tem que ter isso em mente. A partir do momento que a gente pensa em fazer alguma coisa para Cristo, Ele irá nos capacitar. Em Mateus 18, 19 e 20, Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão que Ele nos deixou. É isso que nós temos que cumprir. Eu falei uma coisa, eu escrevi aqui. Tá. Quando a gente está triste, quando a gente está em Emaús, Jesus sempre dá o primeiro passo. Ele sempre toma a postura de ir encontrar conosco, mesmo quando a gente está afastado da igreja, afastado dele. Ele é a nossa volta a Jerusalém. Ele é a nossa volta à comunhão, à fé. Basta a gente convidá-lo. Basta a gente pedir. Pedir, Jesus, venha, me ajuda, me leva de volta para Jerusalém, faz eu retomar a minha fé. Não espere chegar em Emaús para descobrir que Jesus estava ao nosso lado durante toda a caminhada. Pode ser tarde. Amém?